Então, o próximo ponto é a escala 5x2 vai quebrar o país? Será, galera? O que é que você acha de toda essa história aí, essas mentiras? Então, gente, a gente vê que ao longo da história as coisas foram mudando, principalmente o trabalho. A gente foi vendo que muitos dos trabalhos que antes eram difíceis foram se facilitando com o passar do tempo. Por exemplo, uma questão de mandar uma mensagem, uma questão de, por exemplo, fazer um marketing, uma questão, por exemplo, de fabricar uma coisa. Antigamente era mais difícil, mas que com o tempo vão facilitando. Fábricas, por exemplo, elas vão se renovando no meio disso. E tipo, quando isso tudo se renova, isso justamente poupa mais tempo e poupa dinheiro. Agora a gente vê que poupa, mas poupa para quem? Para o trabalhador? Não acaba sendo poupado para o trabalhador. Como até a companheira falou, tipo, o número de bilionários de 2024 para 2025 aumentou de 52 para 60. E o número de pessoas em situação de rua passou de 283 mil para 314 mil. Assim, uma margem de erro de mais ou menos um pouquinho de 10 mil assim. Mas é praticamente isso, mudou de 50 mil pessoas a situação de rua e o número de bilionários aumentaram. E, tipo, a gente vê que isso se dá por quê? Porque existe uma dinâmica na sociedade que é de puxar mais o trabalhador, de pegar mais o trabalhador de tudo aquilo que ele faz, de tudo aquilo que ele fabrica, de tudo aquilo que ele é capaz de dar e dar o menor possível em troca dessa pessoa. A gente vê, por exemplo, a diferença que é a oferta de emprego para alguém que é da periferia, para alguém que é, por exemplo, de alguma área nobre da cidade. Você vai ver alguém que justamente está em situações mais vulneráveis e que justamente por estar em situação mais vulnerável acaba se submetendo à situação de trabalhar mais, de precisar mais daquilo, de acabar recebendo até menos, só pelo o benefício de sobreviver. E tipo, isso é uma coisa que é uma contradição do sistema. E tipo, isso é uma expressão máxima do que é o roubo do trabalho da pessoa, velho. Porque a gente vê que só foi aumentando com o tempo. Eu não sei quem se lembra aí, mas antigamente até a 6 por ano é uma coisa que não era tão em voga assim, porque não era uma norma, agora se tornou uma norma por causa da reforma trabalhista, principalmente. E, tipo, todo santo dia era aquele negócio, vai quebrar a economia se não aprovar, não vai quebrar a economia se não aprovar a reforma trabalhista, aprovou. A gente tá como agora? A situação não tá tão melhor. A gente só vê que tem Esse mais gente pânico no nosso moral, né? cangote. Exato. Esse pânico moral que é usado sempre para conseguirem aprovar o que eles querem. E só para vocês terem uma ideia, galera, o choro desses bilionários que querem continuar tendo a margem de lucro, eu vou citar dois exemplos. Na época da pandemia, as empresas brasileiras, as grandes empresas, ela teve o maior índice de lucratividade de toda a história. Vocês podem jogar no Google aí que vocês vão ver. Principalmente as empresas de alimentos, de Aí, aí, aí é alimentícios. onde a gente vê o que aconteceu nessa semana, parece que foi no domingo ou foi na segunda. O pessoal que produz arroz lá de Santa Catarina, eu acho, se não me engano, eu acho que era Santa Catarina, Rio Grande do Norte, alguma coisa assim. Os caras que pegam auxílio do governo, chama de auxílio porque é um auxílio, apesar de ser milhares de reais, tá ligado? Para produzir esse alimento, para um investimento, para fazer com que o alimento barateie mais, eles estavam jogando arroz fora, porque eles estavam dizendo que o arroz estava muito barato. Eles estavam jogando comida fora, o arroz fora, porque o arroz estava muito barato e não ia ter o índice de lucratividade que eles queriam. Essa arruma de filho da puta, tá ligado? É foda, pô. Aí a gente vê esse. Pode falar por cima se quiser. Não, pode A gente continuar vê falando. essa arruma de cara que recebe do nosso dinheiro, dos nossos impostos, que são milhões ou até bilhões, se for do agronegócio, que é bilhões, Bilhões, bilhões. e da galera que da agricultura familiar, das grandes fazendas da agricultura familiar, que recebe milhões desse auxílio, eu vou chamar de auxílio, porque fugiu da mente o nome da parada, para plantar, para colocar alimento, Subsídio, né? é dinheiro mesmo investido, Bruno. Então, O governo subsídio dá dinheiro para eles é porque plantarem. o governo ele dá subsídios para grandes bilionários e grandes empresários. A gente não está falando de você, pequeno agricultor, que produz comida, porque quem bota hoje alimentação na mesa do prato do trabalhador
são os pequenos agricultores, a agricultura É familiar. a A agricultura gente tá familiar. falando da galera do agropop mesmo, a Mas, galera Bruna, da Mas, Bruna, grandes assim, empresas eu tô entendendo a questão agropecuárias. que você tá falando, mas esse cara, esse fazendeiro da fazenda lá de arroz, ele é da agricultura familiar, velho. Simplesmente é porque ele é um pau no cu mesmo, É, tá mas ligado? aí Ele é um pau é no cu mesmo, simplesmente é isso. É, Só que a verdade é essa. o investimento que o governo dá em relação à agricultura familiar é a mínima Comparado ao e a agronegócio, poucas é pessoas. Porque diferença de, agronegócio a gente está falando de é bilhões, diferença de né? milhões para Bilhões. bilhões, só que Inclusive perdão de não deixa de ser dívidas. uma fuleiragem. Mas o contexto que eu tô tentando falar é o seguinte: a galera, eles só pensam no lucro e não na qualidade de vida das pessoas que vão usufruir daquela produção. Aí eu posso só entrar um pouquinho nesse tema, assim, sobre no sentido que quando veio a pergunta, escala 5 por 2 vai quebrar a economia? Me veio automaticamente outras perguntas e reflexões que a gente tem que fazer, né? A primeira é que é de onde vem o lucro, né? O que que é lucro? Porque às vezes a gente, o que que os capitalistas, os empresários usam para dizer, eu vou subir um pouco mais aqui porque tá, Deixa eu subir aí, vá. é. Você é Aqui tá complicada, viu? bom, aqui Você tá tá que bom. nem os MCs, você. Então, o que que os empresários, grandes empresários, usam para dizer que acabar com a escala 6 por 1, implementar a 5 por 2 ou até a mesmo que o VAT, né, Vida Além do Trabalho, defende, que é 4 por 3, por que que eles dizem que quebraria a economia? Que é, na verdade, uma grande mentira e terrorismo moral, que nem quando era o fim da escravidão, eles falaram que ia quebrar a economia, que nem era com o fim do trabalho infantil, exploração do trabalho infantil, eles disseram também, né. Eu acho que primeira coisa a gente tem que ter na nossa mente é o que que é o lucro. E lucro, todo mundo que está assistindo em casa, nada mais é do que aquilo que eles conseguem tirar, né, em cima do nosso trabalho. Porque o que é valoroso, para esses grandes empresários e exploradores, esses capitalistas, não é o produto que sai daquilo que a gente está trabalhando, é o tempo de trabalho não pago que eles têm. É em cima disso que eles então por que que quando a gente pensa nesses últimos anos, anos de intensa crise, em que a gente, enquanto trabalhador e trabalhadora, não consegue pagar aluguel, ter alimentação com qualidade, inclusive durante o período da pandemia, em anos a gente não via períodos de tanta recessão e fome como a gente viu no nosso país, comparado aos anos 90, anos 80, que foram os piores períodos de crise, né, nas últimas décadas. Por que que mesmo assim surgiram novos bilionários? Porque o lucro deles não está no que é produzido. Primeiro que a produção dos grandes ricos e bilionários brasileiros não é para o Brasil, né, é importante a gente ter isso, é para exportação. Então, assim, o governo que o governo, eles investem nessas investem nessas grandes empresas, nesses grandes empresários, destina nosso dinheiro do povo brasileiro, esses empresários produzem, vendem para fora e ficam com todo o dinheiro. Então, se a gente não está tendo poder de compra, de onde será que vem tanto dinheiro para essa galera conseguir ter mais novos bilionários todo dia, bancos batendo recorde, né, todo ano o banco está batendo recorde de lucro. Empresas de alimentação, a gente não está conseguindo comer. E como assim as empresas de alimentação continuam batendo recorde de lucro a todo ano? E isso é simples, não tão simples, na verdade. É porque todo aquele trabalho que a gente faz que não é pago, é o trabalho do lucro deles. Então, se hoje a gente recebe apenas R$ 1.500, né, que é o salário mínimo, né, por cima aí a base do salário mínimo, né, que é inclusive um salário de fome, porque R$ 1.500 era o valor que era para ter sido há 20 anos atrás. Então, nós estamos 20 anos atrasados, né? Porque, de acordo com o Diese, o salário atual para a gente ter condições mínimas de sobreviver com o mínimo de qualidade, ter saúde, né, de vida, é de mais de R$ 7.000, né. Deixa eu ver o valor exato, eu anotei aqui, mas
R$ 7.067,68, né. Esse era para ser o salário mínimo, né. Então, todo o dinheiro que eles ganham em cima da produção que a gente faz, em que eles não nos pagam, é o dinheiro que fazem eles mais ricos. Então, para eles é vantajoso terem pessoas, né, que desempregadas, né, porque eles conseguem rebaixar os nossos direitos, rebaixar nossos salários e, com isso, lucrar ainda mais em cima da exploração da nossa força de trabalho. Porque trabalhador, o que vale aqui, de verdade, o diamante, de verdade, é você, é a sua vida. Não é o celular que você produz, não é a ligação de call center que você faz, não é exatamente, aquele produto final que você está produzindo, mas a sua força de trabalho, é o seu tempo de vida. Então, quando a gente é contratado, a gente negocia tempo de vida, é o tempo de horas de vida que eu estou vendendo para um empresário. E eles lucram em cima disso, porque o que a gente poderia ganhar, né, com a nossa produção, se a gente produz R$ 2.000 em 1 hora, eles estão ganhando nas outras 7 horas por dia não, no dia, mas pensando ao longo do mês, muito mais horas, lucro em cima do nosso da nossa força de trabalho. Então é por isso que eles inventam essa mentira de que a escala 5x2 vai fazer com que o Brasil, afunda. É uma mentira infundada, porque se o lucro está em cima da exploração, não é o Brasil que vai afundar, é os grandes bilionários que vão deixar de ganhar mais dinheiro, eles vão ganhar menos. E isso não é um problema nosso. O nosso problema é qualidade de vida, né, e é isso que a gente tem que prezar. E aí, por isso, aí eu vou abrir antes de entrar para outras linhas que vai envolver aumento salarial, redução em relação à jornada de trabalho, mas também envolve a questão de, taxa zero nos alimentos e aumento 100% do salário mínimo, né, que são direitos que hoje a gente tem que lutar. Enfim, eu acho que depois a gente pode falar mais especificamente desses pontos que estão interligados, né, como um conjunto de ações que o governo deve tomar para melhorar a vida da classe trabalhadora. E, gente, uma coisa que está sendo estratégia do próprio sistema, do jeito que ele é desorganizar o trabalhador. Tanto a reforma trabalhista mexeu com a questão de como funciona a estrutura do trabalho, como também mexeu com a questão da organização do trabalho dos sindicatos. Agora não é mais obrigado a participar de um sindicato ou conhecer o meio do qual se organiza. E a gente vê que isso aparece como? Para o trabalhador aparece com aconteceu redução, aconteceu aquilo, mas o trabalhador sequer sabe da onde veio e como veio. E tipo, eu acho que a companheira até ilustrando isso, lembrou uma vez que a gente foi fazer uma mobilização no shopping, a gente participou de um ato contra a escala 6x1 no Shopping Jardins, e a gente justamente topou com trabalhadores nas lojas que estavam dando seus relatos dizendo que realmente tinha que acabar a escala 6x1, que eles não estavam aguentando. Período de Natal é um período horrível porque você não fica 6x1, você se submete a mais. Eles não vão contratar alguém temporariamente, não vão chamar alguém PJ se eles podem empurrar mais serviço para aquela galera lá. E justamente, tipo, eu falo como alguém que já participou do trabalho no shopping, inclusive na mesma época que teve um funcionário do Burger King que ele acabou precisando urinar na própria roupa, justamente por não ser liberado a ir ao banheiro. E tipo, a gente vê que essa estrutura continua até hoje, até entre os funcionários do Burger King, que a gente foi lá, conversou com a galera, fez essa agitação. Eu acho que até o segurança aí ficou meio triste de tirar a gente lá, porque os funcionários estavam tudo concordando. Inclusive o segurança, que também é nessa escala, né. Na É, verdade, muitas vezes a galera da segurança trabalha numa escala pior, é uma das piores escalas, que é a de 12/36, né, que foi também, amplamente divulgada através da flexibilização da CLT. E aí, eu acho que uma das coisas que a gente tem que pensar é o que que é realmente importante na nossa sociedade. Com a diminuição da nossa escala, inclusive a 4x3, a gente vai poder gerar mais empregos, porque mais pessoas vão ser contratadas. Mas alguém vai sair perdendo, né? Porque a gente tem que pensar que é matemática básica. Se os bilionários estão ganhando, o povo está perdendo. Se os bilionários passarem a perder lucro, parte desse lucro deles, significa que o povo vai ganhar. É uma matemática bem direta, né, proporcionalmente direta. Por que que apareceram novos bilionários nesses últimos anos de crise?
Porque a gente ficou mais pobre nesses últimos anos, né? A inflação está corroendo o nosso salário. A gente paga 400, 500, 600 reais nos lugares baratos da periferia, né, de aluguel, sendo que o nosso salário mínimo é 1.500 reais. A gente tem pago de 70 reais, eu sou uma pessoa sozinha e minha conta de água a minha conta de luz vem mais de 70 reais. Né? Então, uma família de 4, 5 pessoas chega a pagar mais de 100 reais uma conta de luz. A conta de água, principalmente com essa péssima negociação que o governador Fábio Mitidieri, que é inimigo do povo, um empresário também, fez de venda da Inguá, que só está causando problemas com constante falta de água, esgoto a céu aberto em todos os lugares onde a gente vai por falta de manutenção, né? Tudo isso, né, além das alimentações, do valor da comida, que está muito mais cara, está corroendo o nosso salário. E é por isso que a gente da UP, a gente do MLC, Movimento Luta de Classes, né, dos nossos movimentos, a gente tem feito uma movimentação nacional para que o conjunto de ações, né, voltadas à melhoria da nossa vida e ao combate à desigualdade social, a realmente uma soberania nacional, ele não venha isolado. Então, a gente precisa sim que a escala 6 por 1 acabe, né, como sendo uma forma de escravização moderna, a gente entende assim, mas a gente precisa também que o governo aumente 100% o salário mínimo. Porque senão vai acontecer isso que Naf falou. Muitas pessoas não estão querendo, porque o salário mínimo ele não é mais suficiente, né? E é possível sim aumentar 100% o salário Mas mínimo. como é que vai aumentar 100% o salário mínimo, Bruna? Aí a gente já tá escalando pra uma parada maior. Não, Nesse sistema atual que a gente vive, é um sistema que a galera não percebe, mas é uma ditadura burguesa, pô. Não existe democracia. Você acha que a burguesia vai querer isso? A burguesia não tá querendo liberar um dia de folga, Bruna. Imagine. Galera, olha, é o que eu falo em todo episódio aqui. Sem revolução, sem revolução não há, tá ligado? Não há então, condições. aí Aí a gente já vai escalar pra uma parada maior. aí é o que A tá. O luta. que é necessário que não só para aumento 100% do salário mínimo, mas para taxação zero dos itens básicos a gente faz uma luta também contra a fome, né, taxação zero aos itens básicos da cesta básica, que hoje estão muito caros, né. A gente entende que não deve ter nenhum tipo de tributo, nenhum tipo colocado em cima do alimento, mas sim os grandes empresários que têm que pagar essa taxa e não o povo trabalhador, né, desses alimentos. E o fim da escala 6 por 1 e o aumento de 100% do salário mínimo. O que que a gente tem que fazer? E aí, Naf, você fez uma provocação, e eu acho uma provocação corretíssima, né? Nenhuma dessas conquistas virão pela simples vontade dos deputados e do presidente do Brasil. Não existe isso é uma ilusão, né? De que as conquistas elas vêm através desse meio, né? O esforço que a gente tem feito hoje, fazendo brigada, inclusive do jornal A Verdade, né, em porta de fábrica, né, trabalhando e organizando os trabalhadores terceirizados, inclusive também da limpeza, dialogando com os trabalhadores da limpeza urbana, né, pelo Brasil todo, né. O diálogo que a gente tem feito é qual? Para a gente conseguir esses direitos, que não é utópico e não é impossível, a gente precisa ir a caminho de uma construção de uma grande greve geral, né. É necessário a gente retomar o formato de luta, que foi o formato de luta que garantiu a CLT, que foi o formato de luta que garantiu todos os direitos que a gente tem hoje, que é o formato de luta nas ruas, né. O fim da escala 6 por 1 não vai sair se a gente não for em massa para as ruas. O aumento do salário mínimo não vai sair se a gente for em massa para as ruas. E se a gente não for, as consequências são sérias. As consequências é piora da nossa vida. Não é algo que não tem nada a ver com nossa vida. Porque se não tivesse, a gente deixa para lá. Não impacta. Agora impacta sim o botijão de gás chegar a 150 reais. Impacta você não ter onde morar. Impacta a sua vida você não ter tempo de descanso e adoecer e cometer suicídio, porque não tem perspectiva de vida igual a nossa juventude não tem. Impacta a nossa vida a fome.
esses são impactos reais que têm acontecido e que tende a piorar conforme a exploração deles piora. E a gente hoje, enquanto classe trabalhadora, tem que ter essa decisão muito clara na nossa mão, de que não há conciliação com exploração, né? Não tem como a gente ter uma qualidade de vida em negociação com o explorador que só vai ser rico se nos escravizar. Né? Que tipo de acordo é esse em que é bom para quem? É bom para quem está escravizando, é claro, né? E aí a gente tem uma grande tarefa na nossa mão, né? É a tarefa da revolução, sim, mas a gente também tem a tarefa de retomar as lutas de rua, que sempre foi, né? Que sempre foi o meio onde a gente causou qualquer tipo, a gente conquistou qualquer tipo de direito, sem ir para a rua, né, sem ter essa coragem histórica que a classe trabalhadora, que o nosso povo negro tem, né, que inclusive em condições piores a gente já lutou, que é escravização, né, o período de escravidão é muito pior do que o que a gente imagina que a gente está vivendo hoje, né? A gente conseguiu conquistar, então hoje também é possível, né? Mas isso não vai ser feito sem trabalho, né? A gente está falando aqui de trabalho, isso vai exigir de nós muito trabalho, um trabalho cotidiano, constante, contínuo, né? E muita audácia mesmo, né? Ousar mais através das greves, ousar mais através das grandes manifestações massivas, assim como a gente teve uma manifestação gigantesca pelo fim da PEC da bandidagem, né? Para não aprovarem, a gente tem que ter uma manifestação dessa gigantesca pelo fim da escala 6 por 1 e aumento 100% do salário. Porque a água está batendo, né? A situação está piorando, nosso salário não está aumentando, a crise mundial, né? A inflação da crise mundial, e a gente tem ficado sem saída, né? A gente não luta e não vai nas ruas porque a gente gosta e acha divertido, mas é porque a fome é real. A fome é muito real. Dói, né? Dói não poder dar o que comer para o seu filho, não ter o que comer. Dói você se matar de trabalhar e você chegar aos 60 anos e não ter uma casa, como é o caso de muitas mulheres do MLB, que são mulheres já de mais de 50 anos, que dedicaram a vida toda a servir e que hoje não tem uma casa para garantir os seus filhos, para os seus filhos, não tem um mínimo de condições. Tem que dar para o seu filho salame, né? É só o que as crianças estão comendo. Nem leite as crianças estão tomando mais. Então, até onde vai? Acreditem, se a gente deixar para pagar para ver até onde eles vai, a gente vai lutar sob chicote, porque eles vão até lá, né? E a gente não pode ter dúvida disso, porque quando o assunto é lucro, né? Lucro significa vida, né? Então, eles estão nem aí. Eles matam a gente de graça. Imagine ganhando muito poder em cima disso, né? Aí eu acho assim que pelo menos essa é a minha reflexão principal sobre o porquê não vai afundar o nosso país, né? Com o fim da escala 6 por 1, né? E qual é o caminho? O caminho é luta, o caminho é rua.